Bom, a Fiocruz é um dos orgulhos nacionais. Há muitos anos aqui eu vejo a Fiocruz como referência não apenas para a saúde pública, mas para políticas públicas. E hoje é peça central nessa guerra de resistência a coronavírus. O nosso entrevistado é o Rivaldo Venâncio, que é coordenador de vigilância e laboratórios de referência da Fiocruz. Bom dia, Rivaldo. Bom dia, Nassif. Imensa satisfação estar conversando contigo. O prazer é meu. Explica só um pouquinho o que são os laboratórios de referência da Fiocruz. A Fiocruz tem cerca de 50 a 55 laboratórios que são referências, seja para a Organização Mundial ou Pan-Americana da Saúde, ou para o Ministério da Saúde, ou alguns desses laboratórios são referências regionais. Então, por exemplo, o laboratório de vírus respiratórios e sarampo, ele é a referência nacional para o Ministério da Saúde. Todos os anos, durante todo o ano, parte dos exames que são feitos no Brasil sobre influenza, por exemplo, vem para a Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, para esse laboratório. Esse laboratório faz o mapeamento genético desse vírus e remete para a Organização Mundial de Saúde para que possa ser avaliado a próxima vacina do ano seguinte, a vacina contra a influenza. Nós temos laboratório de referência, por exemplo, no antrax. O antrax, a gente sabe que pode ser uma arma de bioterrorismo que pode ser utilizada. Esse laboratório de referência nacional está dentro da Fundação Oswaldo Cruz. E uma imensidade de outras doenças, como dengue, zika, chikungunya, leptospirose, doença de Chagas, leishmania, enfim, todas essas doenças, a Fiocruz tem um laboratório de referência, seja regional, nacional ou continental. E em relação a coronavírus especificamente, quando é que começou a Fiocruz a se envolver? A Fiocruz tem mais ou menos 60 anos que ela trabalha com esses vírus respiratórios. E então nós já esperávamos, já sempre trabalhamos com influenza, com rino, são a gama uns 20 vírus mais ou menos, influenza, rinovírus, enfim. E também o coronavírus, nós já tínhamos coronavírus circulando no Brasil e no mundo. E este foi uma mutação, uma mudança daquele coronavírus que a gente mais ou menos já conhecia. Então, desde dezembro, quando começaram as primeiras notícias sobre o coronavírus na China, a Fundação Oswaldo Cruz já iniciou o preparo para enfrentar, para contribuir no diagnóstico dessa enfermidade. Imediatamente após ser feito o sequenciamento genético do vírus pelos pesquisadores chineses e disponibilizado esse sequenciamento genético para o mundo todo, a Fiocruz já foi atrás de insumos para poder preparar o diagnóstico e o laboratório para fazer esse diagnóstico. Isso ainda em janeiro, em meados de janeiro, antes, inclusive, da decretação da emergência de importância internacional. Agora, a partir do momento que vocês têm esse material, como que é feita a distribuição dele para o país e como que está nesse momento? Então, no primeiro momento, nós importamos o material e recebemos também da Organização Pan-Americana de Saúde esse material para fazer o diagnóstico. Imediatamente, a Fiocruz, juntamente com a Organização Pan-Americana de Saúde, fez o treinamento para 2 outros laboratórios de referência do país, que é o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. Na semana seguinte, a Fiocruz, juntamente com quando eu falo Fiocruz, é Fiocruz e Ministério da Saúde, né? Então, Fiocruz, Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde fizeram o treinamento para técnicos de laboratórios de saúde pública de 9 países na Chifre, da América Latina. Então, o conhecimento que nós aprendemos, imediatamente compartilhamos com 2 laboratórios nacionais e também com os irmãos da América Latina. Paralelamente a esse processo, o nosso setor de desenvolvimento tecnológico começou a desenvolver um kit. Nós estávamos trabalhando com material cedido da Organização Pan-Americana de Saúde ou comprado no mercado internacional. O Instituto de Biologia Molecular do Paraná desenvolveu um kit para diagnóstico do coronavírus.
O mesmo também aconteceu com o Instituto de Biomanguinhos, né? Biomanguinhos, aqui é a nossa fábrica, que também desenvolveu o kit, de tal forma que, a esta altura, um mês mais ou menos depois, nós já temos produzindo a cerca de 8 a 10 mil kits a cada 15, 30 mil kits aproximadamente por mês, nós já estamos produzindo, nós, Fiocruz, e distribuindo para todos os laboratórios de saúde pública do Brasil. Todos os estados têm um laboratório central de saúde pública que foram treinados pela Fiocruz, juntamente com o Adolfo Lutz e o Evandro Chagas, para fazerem esse diagnóstico. A partir de terça-feira agora, depois de amanhã, os últimos laboratórios estarão sendo treinados em Belém do Pará, a Fiocruz saindo também a Belém do Pará para os estados da região amazônica, de tal forma que, de quarta-feira em diante, absolutamente todos os laboratórios de saúde pública do Brasil já terão recebido o treinamento e os kits fabricados já pela Fiocruz. Uma coisa é o diagnóstico. Para um Estado se preparar, digamos, para enfrentar a coronavírus, o que é necessário? São leitos de UTI? O que é adicionalmente necessário para enfrentar a doença? Veja bem, Nassif, nós temos que considerar que a doença, em princípio, ela está e continuará se comportando como as outras infecções respiratórias, ou seja, um universo de 80% a 85% dos casos clínicos, eles são autolimitados. A pessoa tem um mal-estar, uma febre, uma coriza, uma tosse e não tem mais nada, se recupera normalmente. Em torno de 15% dos casos costumam ser mais intenso, quadro clínico mais intenso, e esses mereceriam, então, um atendimento minucioso. Deste conjunto de quadro clínico mais intenso, infelizmente, uma parte evolui para quadros clínicos muito, muito graves. Estes, sim, necessitarão de uma unidade de terapia intensiva. A maioria das pessoas, 80%, 85%, podem e devem ser monitoradas e acompanhadas em unidades de atenção primária de saúde, sobretudo a rede de estratégia de saúde da família, e no seu próprio domicílio. A pessoa não tem nada, como sempre acontece com outras gripes. Quantas vezes nós já tivemos gripe ao longo de nossas vidas e nunca fomos, ou quase nunca, fomos a uma unidade de saúde. Então, o quadro esperado é esse. Agora, nós temos consciência, Nassif, que todo o sistema de vigilância em saúde do Brasil cresceu muito nos últimos 20 anos. Nós aprendemos muito nesses últimos 20 anos com a SARS, a outro coronavírus que teve no ano 2000 para 2003, com a própria H1N1 em 2009, você há de se lembrar que também foi um pânico quase próximo desse, talvez não tão intenso, porque as redes sociais não funcionavam com a facilidade que funciona hoje. Enfim, nós aprendemos muito do ponto de vista de vigilância. No entanto, nós temos que constatar que nos últimos anos, sobretudo 3, 4 anos, 5 anos, houve uma redução significativa na estruturação da rede de atenção primária, sobretudo em algumas regiões metropolitanas do país, por exemplo, o Rio de Janeiro, mas não só o Rio de Janeiro. Então, se nós tivemos um lado positivo nos últimos 20 anos, estamos enfrentando outro negativo, que, somando-se à crise econômica que o país atravessa, com um desemprego razoável, com um contingente relativamente grande de pessoas na informalidade, ou seja, não tem carteira assinada, quando nós recomendamos fique em casa, sim, e aí? Não tem seguro social, não, a pessoa vai sobreviver como? Então, de fato, nós temos um quadro assim preocupante. Só para entender um pouquinho, a gente vai ter agora aí as escolas suspendendo aulas, faculdades, eventos, bares. Por quanto tempo que tem que se manter esse quadro? Olha, Nassif, é difícil precisar. Por quê? A decisão foi tomada na fase bem inicial do problema aqui no Brasil. Isso significa que nós ainda estamos fora do período sazonal, aquele período em que todos os anos esses quadros respiratórios ocorrem numa intensidade maior.
Se nós tomamos essa medida no início do período que tradicionalmente esses quadros clínicos acontecem, é mais ou menos de se esperar que nas próximas semanas não vá melhorar, ou seja, o número de casos novos de coronavírus os números tenderão sempre a estar aumentando nas próximas semanas e pelo menos nos próximos 3 a 4 meses. Ou seja, temos uma decisão muito difícil para as autoridades estaduais que tomaram a decisão correta, eu acho, não estou questionando a decisão, mas é aquela situação. Fácil tomar a decisão inicial de suspender as aulas. Difícil será tomar a decisão sobre quando retomar as aulas. Eu fico preocupado, eu tenho filhos na faculdade, também filhas, fico preocupado porque a impressão que tem em determinado momento é que provavelmente este semestre será profundamente prejudicado. Só para entender, como que se dão esses picos de pandemias assim? Como é que vai? Por que reflui e por que não volta? Qual que é a explicação técnica por trás disso? Uma das principais explicações é que as pessoas que vão sendo infectadas, elas vão adquirindo anticorpos específicos contra aquele tipo de vírus. Por exemplo, o que nós observamos na China, muito provavelmente na China, ou na CIF, deve ter ocorrido algo como alguns milhões de infecções pelo coronavírus na China. Aqueles aproximadamente 115 mil casos, quase todos eles foram confirmados laboratorialmente. Ou seja, nós estamos inferindo que parte significativa teve uma gravidade clínica de moderada a intensa que justificou a procura do serviço de saúde quando foi feito, então, o diagnóstico. Ou seja, a mesma legião de 80%, 85% de pessoas com um quadro clínico autolimitado também ocorreu na China. Essas pessoas estão com anticorpos. A passagem, a cadeia de transmissão do vírus, ela começa a ser interrompida, ela perde a velocidade. Por quê? Porque o vírus atinge uma pessoa que está ao seu lado, que já tem anticorpos. Ele não irá se multiplicar nessa pessoa, portanto, a pessoa não será uma transmissora nessa cadeia que estava estabelecida. A cadeia começa a ter elos dessa corrente sendo fragmentada. De tal forma que nós teremos um grande contingente da população com anticorpos contra o vírus. E, claro, durante a pandemia, as pessoas tomam maiores cuidados em relação à ventilação, à higiene pessoal e etc. Rivaldo, a Organização Mundial de Saúde está articulando laboratórios para conseguir uma vacina. De que forma que se dá essa articulação e como que vocês se inserem nesse trabalho coletivo? Isso. Hoje, produzir uma vacina no mundo é quase impossível que um único laboratório a desenvolva. Geralmente, são laboratórios de países públicos ou privados que desenvolvem etapas desse processo. Por exemplo, uma vacina inicial, uma candidata à vacina que, hipoteticamente, a China possa ter, e tem, está se discutindo isso, os Estados Unidos também têm trabalhado, outros países da Europa também. Essa candidata de vacina, para ela ganhar corpo e se tornar uma realidade, ela precisará ser testada. Quando ela estiver pronta, nós, no Hemisfério Sul, estaremos enfrentando a pandemia. Nós seremos o local ideal para fazer a avaliação em campo, a avaliação da eficácia dessa vacina, de tal forma que ela possa, no próximo período sazonal, no final do ano, dezembro ou janeiro do próximo ano, estar disponível para o mercado. Além disso, nós temos as peculiaridades que são a nossa composição racial, os nossos hábitos culturais, etc. e tal. Então, é sempre recomendável que uma vacina testada inicialmente numa população com determinadas características genéticas e culturais também seja testada em outras populações diferentes dessas inicialmente avaliadas. Rivaldo, muito obrigado pelas explicações e eu vou te falar, mande um grande abraço a toda a equipe de vocês. Cada vez que eu entro em contato com a Fiocruz, o meu orgulho de ser brasileiro
volta de uma forma prêmio. Vocês são um milagre brasileiro de permanecer tanto tempo assim na linha de frente da saúde, da ciência, no momento em que a ciência é tão questionada aqui. Viu? Muito obrigado pelo trabalho. Obrigado. Isso, obrigado, Nassif. Nós temos dito, a Fiocruz este ano agora de 2020 está completando 120 anos. Ela é patrimônio da sociedade brasileira. Foi uma construção nossa ao longo, nós brasileiros, ao longo desses 120 anos, e todos faz parte integrante do Sistema Único de Saúde, criticado por muitos, e ela deve, portanto, ser orgulho de todos os brasileiros. Muito obrigado, Nassif. Um abraço, então.